você busca aquele banho de hotel e sem interferência na pressão quando alguém abre um outro chuveiro ou uma torneira, pressurizador com inversor de frequência é a escolha certa para você. Esse tipo de pressurizador ele vai manter a pressão constante ainda que você esteja utilizando duas ou mais peças de utilização. Exemplo, eu estou aqui tomando banho com um chuveiro e em outro banheiro da residência uma outra pessoa abre outro chuveiro. Você não vai sentir aquela queda de pressão porque essa pessoa abriu um outro chuveiro. O pressurizador com inversor de frequência ele vai manter esta pressão constante. Então, esta é a premissa principal desse tipo de equipamento. Na prática, o funcionamento de um pressurizador com inversor de frequência é o seguinte. Ele vai ter um equipamento chamado transdutor de pressão. Este equipamento ele vai ler a pressão na motobomba, ok? Quando ele lê essa pressão, ele envia um sinal, ele envia uma mensagem para o inversor de frequência. O inversor de frequência, ele fica dentro dessa caixinha aqui, no exemplo do modelo Smart 300 da Texius, tá? Então, ele vai mandar esse sinal para o inversor de frequência. O inversor de frequência, ele tem a capacidade de variar a velocidade da bomba. Quando ele varia a velocidade da bomba, ele consegue manter essa pressão dentro de um range constante. Então, ainda que eu abra dois chuveiros, uma torneira, ok? Essa pressão ela vai se manter constante até certo ponto. E eu vou explicar isso para vocês num gráfico agora. Vamos entender como é que funciona a faixa de operação desse modelo de pressurizador com inversor de frequência. Esse aqui é o da Texius, o Smart 300. E o gráfico dele é exatamente esse que eu estou mostrando para vocês. Como é que funciona aqui? Veja bem, quando o transdutor de pressão, que é uma pecinha que fica aqui, manda o sinal para o inversor de frequência, ele lê a pressão e manda essa pressão em forma de sinal para o inversor. O que é que o inversor faz? Ele começa a variar a velocidade do motor, da motobomba, tá? E aí, o que é que acontece? Eu consigo manter determinados números de vazão em uma faixa de pressão. Tá? Vamos supor aqui a pressão mínima de trabalho desse pressurizador com inversor de frequência, que é 10 MCA. Se eu vier aqui e estiver utilizando 10 litros por minuto em um chuveiro, por exemplo, eu estou com 10 MCA de pressão. Vamos supor que eu aumente para 20. Eu ligo outro chuveiro. Dois chuveiros atuando, eu consigo manter ainda a mesma pressão. Lembre-se, o inversor ele está recebendo o sinal do transdutor e está variando essa velocidade para manter esse range de vazão, por exemplo, de 10 até 80, eu consigo segurar com 10 MCA. Tá? Se eu vier para cá e passar de 80, por exemplo, eu vir para 90, eu saio dessa faixa aqui. Ó. Significa que o meu pressurizador ele não vai suportar essa vazão maior que 80 litros por minuto utilizando 10 MCA. Você vai precisar fazer um conjunto com dois pressurizadores para aumentar a capacidade de vazão. Então eu posso usar 10 MCA para suportar até 80 litros por minuto. Quanto mais pressão eu quiser, menos vazão ele consegue segurar. Por exemplo, se eu vier aqui para a pressão máxima de 20, ó, ele vai segurar aqui uma vazão de até 50 litros por minuto. Tá bom? Então é dessa forma que funciona. Se eu extrapolar essa vazão máxima, significa que eu preciso montar uma outra bomba junto com essa aqui para aumentar a capacidade de vazão. Então vamos mostrar agora na prática como é que funciona este pressurizador, ok? Fazendo as leituras dos manômetros e o experimento como um todo. Vamos lá? Então aqui está o painel de operação. Todo pressurizador com inversor de frequência, você vai ter a capacidade de modular essa pressão de acordo com o que você quiser, ok? Lógico, respeitando os limites de cada equipamento, tá? Esse aqui, ó, você consegue variar a pressão nessas teclas aqui de mais e de menos. Perceba que eu estou com essa luzinha ligada, significa que ele está bloqueado. Para desbloquear, eu pressiono mais e menos ao mesmo tempo. Então ele desbloqueou o pressurizador, significa que eu posso agora, por exemplo, ligar. Ele automaticamente ligou.
Perceba que aqui ele está setado inicialmente, ó, em 1,75. O manômetro, ele está oscilando aqui entre 16 e 17, entre 16 e 17 MCA, muito perto do que está setado aqui na saída do pressurizador. Você deve considerar uma pequena perda de carga que tem aqui, ó, nesse adaptador e nesse T de passagem lateral. Ou seja, a pressão que eu setei aqui, ela nesse ponto que está o manômetro, ela já vai ter uma pequena perda de carga. E aí é o seguinte, como é que funciona um pressurizador com inversor de frequência? Quando eu abro uma peça de utilização, a rede está toda pressurizada, tá vendo? Aqui está cheio de água. Quando eu abro qualquer ponto de utilização, ele vai ligar automaticamente. Então, com apenas um chuveiro ligado ali, ó, o outro não está ligado, tá? Eu estou marcando os seguintes números aqui, ó. 1,75 na saída. O pressurizador está soltando 1,75 bar. Esse manômetro mais próximo aqui da bomba, ele está marcando uma pressão muito próxima, né? 16 MCA, considerando essa leve perda de carga aqui. E agora eu vou ter uma grande perda de carga com essa mangueira aqui, ó. Quando eu chego aqui em cima, eu já estou com uma pressão aqui um pouco abaixo de 15 bar, ok? Ou seja, está saindo com 1,74 e aqui já está chegando 15 bar. Por quê? Porque eu tenho uma grande perda de carga aqui com essa mangueira, ok? Quando eu abro um outro chuveiro aqui, ó, perceba que aqui está marcando 15 MCA, entre 16 e 15 MCA. Eu vou abrir outro chuveiro e você vai perceber o seguinte, ó. Eu abri o outro chuveiro, agora são dois chuveiros ligados. Perceba que a pressão se manteve constante. Então esta é a principal característica de um pressurizador com inversor de frequência. Ele consegue manter a pressão constante, ainda que eu tenha mais de uma peça de utilização sendo utilizada. Considerações importantes do pressurizador Smart 300. Ele é um pressurizador que tem as seguintes características. Ele tem um motor com ímãs permanentes, que vai garantir até 60% de economia de energia. Ele é extremamente silencioso, como a gente já viu aqui no teste. A pressão se mantém constante. Aqui é o parafuso de escova. Esse parafuso serve para você fazer uma pequena purga e retirar ar da bomba ou você encher a bomba de água. Ele tem válvula de retenção integrada, que vai manter a bomba pressurizada ainda que ela não esteja em uso. Ele tem aqui um vaso de expansão para permitir pequenas variações de pressão, de aumento de volume. E o mais importante, antes de utilizar a bomba, você vai sempre encher o corpo da bomba completamente com água e a tubulação de sucção, antes do primeiro uso, sempre, ok? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O canal Conexão Hidráulica agora vai ter vídeos toda segunda-feira e toda quarta-feira, sempre às 19 horas. Então se inscreve no canal para você se tornar um grande especialista nesse tema e não esquece de deixar o seu like nesse vídeo para que o YouTube entregue para mais pessoas. Até o próximo vídeo. Valeu!